O Gemini, o chatbot de inteligência artificial do Google, ganhou um banho de loja agora no finzinho de 2024. Ele ficou mais rápido, mais esperto e mais autônomo. Será que é o suficiente para destronar o ChatGPT? É o que a gente vai ver hoje no IA Modo de Usar. Spoilers: boa parte das coisas mais legais estão meio escondidas. Bora lá? Depois de basicamente inventar a tecnologia que permitiu o surgimento de coisas como o ChatGPT, o Google dormiu no ponto. Ficou o ano de 2023 inteiro e um pedação de 2024 olhando os rivais OpenAI, Microsoft e até a Meta largando na frente na disputa para ver quem desenvolvia as coisas mais interessantes com inteligência artificial. Na pressa de mostrar resultado, o Google passou alguns vexames. Talvez vocês vão se lembrar do gerador de imagens que produzia umas coisas bizarras e o recurso de sumários inteligentes de busca que volta e meia trazia umas fontes nada a ver. Ainda traz, na verdade, né? Mas está melhorando. O Google quer deixar essa história para trás e anunciou em dezembro o que eles estão chamando de Gemini 2.0, que é, nas palavras deles, o início de uma era, onde a IA não apenas te ajuda, mas completa tarefas para você. São os chamados agentes. Já já a gente chega neles. Primeiro vale dar uma olhada na experiência do Gemini, que pode ser acessada gratuitamente em gemini.google.com. É um chatbot normal. Você faz uma pergunta e ele responde. O que muda aqui é que ele tem um modelo novo, mais inteligente e rápido, que você acessa clicando aqui no topo e escolhendo o Gemini 2.0 Flash experimental, pelo menos por enquanto. E aqui valem as mesmas dicas que a gente deu no vídeo sobre o ChatGPT. Para conversar com a IA, você precisa fazer uma pergunta de cada vez, dar um contexto direitinho e especificar o que você quer da resposta. Quer uma lista, um texto, uma explicação para uma criança. E o Gemini funciona bem como o GPT e o Claude. E dá para você editar a pergunta falando ou subir uma imagem que ele explica ou usa como contexto. Aqui eu subi um print do laudo do presidente Lula e pedi para ele explicar de forma bem simples o jargão médico aqui. E calma, não é uma consulta com o Dr. Google. Consulte seu médico sempre. Aqui eu estou usando o negócio mais para me ajudar a entender os termos técnicos. E nisso ele vai super bem. E outra dica: cuidado para fazer perguntas explícitas sobre figuras políticas. O Gemini é meio alérgico à política e controvérsia. Ele se recusa a responder, por exemplo, sobre a saúde do presidente, dependendo do jeito que eu perguntar, porque ele tem medo de errar em assuntos mais espinhosos. Seja como for, é bem legal ver a evolução dos chatbots que estão se esforçando para alucinar menos, ou seja, eles estão inventando menos história. No caso aqui do Gemini 2.0, rola uma coisa bem esperta. Ele dá a resposta bem rápido, como que a gente está acostumado nos outros chatbots, com base no conhecimento dele, mas depois ele checa para ver se falou alguma bobagem. Você consegue ver aqui em verdinho o que ele confirmou, e clicando dá para ver o link da informação original. O Gemini também tem um app muito bacana que funciona tanto no Android quanto no iOS, com essas funcionalidades que eu falei aqui. Mas na versão paga ele tem algumas coisas extras. Por exemplo, o modo de conversa em tempo real, bem parecido com o do ChatGPT que a gente mostrou aqui. Você escolhe a voz e bate papo de um jeito bem fluido. Dá para interromper sem parecer deselegante e funciona legal para vários tipos de conversas. O que eu notei é que as respostas são bem mais concisas que o ChatGPT, que às vezes é tagarela demais. Ele fala pouco e funciona legal para coisas como tradução. E se você fizer uma pergunta factual para ele, vai rolar o mesmo esquema de dar a resposta e checar as fontes depois. No app, depois de ouvir a conversa, você pode clicar no símbolo do Google para ver o que ele consultou para dar aquela resposta. O Gemini também tem geração de imagens. O Google ainda está meio traumatizado com o problema de modelos antigos e está criando a habilidade de produzir imagens aos poucos. Ele, por exemplo, não produz imagens de pessoas, de jeito nenhum. Mas o modelo proprietário deles, o Imagen 3, é ótimo para criar animais, paisagens, objetos, desenhos e é bem rápido também. Agora, tem uma funcionalidade matadora na versão paga, que é o que eles chamam de Deep Research, ou pesquisa aprofundada. Ainda não está disponível em português, então para experimentar você precisa ir aqui nos controles de sua conta no Google e mudar o idioma da sua conta para inglês. Aí agora, quando eu clico em modelos, tem lá o Deep Research,
disponível para quem assina o Gemini. Aqui eu pedi o seguinte: como está o mercado de automóveis elétricos no Brasil e quais os principais desafios? Eu fiz a pergunta aqui em inglês. E olha só, ele primeiro cria um plano de pesquisa, decompõe o prompt em vários passos e mostra o que ele quer fazer. Aí você, como se fosse um gerente do pesquisador artificial do Google, aprova o plano de pesquisa. E ele vai lá, demora um tempinho, algo como 5 minutos, vasculhando a internet, escrevendo, revisando, checando, etc. Depois disso tudo, você pode exportar o resultado para um Google Doc e saca só: 7 páginas de tópicos, bullet points, 17 notas de rodapé com fontes, negócio profissional mesmo. É mais demorado, mas certamente alguns passos acima da Perplexity, que a gente já falou aqui e que eu uso bastante. Eu acho tudo isso bem impressionante e é um dos primeiros produtos de massa do que o pessoal do campo de IA chama de agentes, que é uma IA que pega uma missão, aqui no caso escrever um relatório, e se vira para chegar no resultado sem muita supervisão dos humanos. Esse tipo de novo paradigma abre uma série de possibilidades da IA. O Google deu uma pista do que vem por aí com um negócio que eles chamam de Project Mariner, por enquanto em beta para alguns usuários. A ideia aqui é que você interaja com a web dando comandos nessa aba do navegador, inclusive com a sua própria voz. O agente vai interagir em planilhas, preencher formulários, fazer buscas complexas como se fosse um funcionário seu. Tudo sem programação, somente com linguagem natural. Acho que essas novas funcionalidades todas foram um bom jeito de fechar o ano para a divisão de inteligência artificial do Google, que teve um progresso imenso em 2024. E não foi só o Gemini, tá? Teve também o Notebook LM, que a gente falou assim que lançou no Brasil e que só melhorou de lá para cá. E talvez o mais impressionante do avanço do Google em IA não é aparente para todo mundo e está nos servidores deles. Quem acompanha o mercado de ações viu o quanto que as ações da Nvidia explodiram nos últimos 2 anos. Isso porque o ChatGPT, a Meta AI e o Copilot rodam nas placas gráficas da Nvidia, as chamadas GPUs. O modelo do Google não. A empresa desenvolveu o próprio chip para processamento dos modelos de linguagem, que ela chama de TPUs. O Gemini 2.0 roda em um chip novo, que consome até 90% menos energia e aparentemente sem prejuízo de processamento. Ter a tecnologia dos chatbots, a integração com serviços como Docs, fotos, mapas, e-mail e o próprio hardware para rodar essa integração toda pode ser uma enorme vantagem competitiva no futuro. A gente vai continuar acompanhando a evolução dessa história e das ferramentas úteis que essa tecnologia revolucionária traz pra gente aqui no IA Modo de Usar. Até a próxima!